Oi pessoal, Lauren aqui com mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje a gente vai dar início a uma série de vídeos chamada Tudo Sobre. É um momento que a gente pode escolher um tema da maquiagem, da beleza e conversar de forma mais profunda sobre esse tema, responder perguntas e muito mais. Então hoje o nosso primeiro vídeo vai ser tudo sobre esfumado. Ele pode ser simples, ele pode ser descomplicado e hoje eu vou te ajudar a entender mais sobre ele. Vamos lá! Antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações clicando no sininho. Toda semana saem vídeos novos por aqui, com muitas dicas, tutoriais, muita coisa aí para vocês agregarem aí nos conhecimentos de vocês sobre beleza. Tá ok? Então compartilha esse vídeo também com todo mundo e me conta nos comentários o que mais você quer ver por aqui, porque eu sempre leio e eu sempre gravo também. Bom, o que é esfumado? Esfumado é tudo aquilo que precisa ou que faz uma transição na maquiagem. E acreditem, a gente precisa muito ter transições no nosso rosto quando a gente vai fazer uma make. Vou explicar melhor para vocês. O nosso rosto, ele é como uma tela em branco. Imagina que você vai pintar uma tela. Você não pega um pincel com tinta e aplica aquela tinta ali com o pincel, tira e deixa daquele jeito. A mesma coisa na maquiagem. Você vai fazendo todo um trabalho para criar uma área de transição entre uma cor e outra. Ou seja, a gente vai fazer as cores se unirem ou se afastarem, indo ficando mais suaves, né? Do mais intenso para o mais suave. Tudo isso é o esfumado. Na maquiagem a gente precisa esfumar o contorno, o blush e principalmente a sombra. Vocês devem achar que o esfumado diz respeito somente à área dos olhos, mas não, diz respeito ao rosto inteiro. Não é à toa que eu sempre falo durante os meus cursos de automaquiagem, VIP, presencial, só eu e a minha aluna, que ela precisa fazer uma área de transição quando vai aplicar contorno, blush e iluminador, que é para não ficar aquela bandeira, aquele sorvete napolitano que eu chamo, que é o iluminador claro, o blush rosa e o contorno escuro, aquela marcação de 3 linhas que você olha e já acha meio estranho. O esfumado vem para suavizar isso, para deixar mais leve, mais natural e, claro, com um acabamento mais bonito, além de ser profissional também. Você vai saber que o seu esfumado deu certo, que tá bom, quando você olhar para ele e não identificar onde ele começa e onde ele termina. Então, quando você faz uma aplicação de blush, por exemplo, lógico que a gente vai saber onde começa, se é aqui e tudo mais. Mas com o esfumado, você vai deixar as outras áreas, as bordas dele, tão leve, tão suave, que você não vai identificar ali aonde ele exatamente está terminando. Ele vai ficar ali com um gradiente, que eu falo, né? Sendo mais intenso de um lado e ficando mais suave até entrar no iluminador, ou até entrar no contorno. E aí você não consegue definir ali onde que começa ele, onde que ele está terminando, onde iniciou o contorno, porque ele está bem mesclado, está bem suave, fica um efeito lindo na pele e é assim que a gente vê que o esfumado deu certo, que ficou tudo bem. Na sombra, a gente tem a possibilidade de fazer um olho esfumado ou um olho marcado. Isso aí vai depender do estilo de cada um. Existem aquelas maquiagens que a gente delimita onde está a cor, que a gente gosta de fazer uma coisa, um desenho bem marcado mesmo, é a proposta daquela maquiagem. Mas em geral, quando você usa, por exemplo, uma maquiagem social, que é para casamento, formatura, eventos em geral, quando você vai para algum lugar que não te peça algo muito ousado, você geralmente aposta no esfumado. E é aí que a gente tem as outras técnicas, na verdade várias técnicas de fazer esfumado. E aí a gente entra na nossa outra pergunta, que é: eu preciso fazer o esfumado só com uma cor? Não! E aí também que entram as várias técnicas de esfumado. Você pode fazer um esfumado monocromático, usando só uma cor, ou você pode fazer um esfumado com várias outras cores, montando aí até com 3, 4 cores na mesma sombra e fazendo esse degradê, fazendo as cores se encontrarem,
criando as áreas de transição. Ainda falando sobre o esfumado e as cores que você pode usar, eu fiz no Dia Internacional da Mulher um esfumado rosa monocromático com brilho que ficou muito bonito. E a gente consegue ver naquela maquiagem uma área mais intensa aqui na raiz dos cílios e aqui em cima, chegando na sobrancelha, algo mais suave. Essa é a ideia de esfumado aí que a gente tem. Na verdade, uma ideia correta de esfumado, não é? Bom, gente, então eu trouxe para vocês algumas dicas fáceis para criar um esfumado. Se você vai fazer no rosto ou também nos olhos, que é uma área até menor, precisa de um pouquinho mais de atenção, você deve usar o menos possível do peso das suas mãos. Ou seja, deixa a mão bem leve, bem leve mesmo. Se você tem dificuldade de deixar a sua mão leve, o que eu aconselho? Que você pegue o pincel na pontinha dele. E aí, automaticamente, o peso da sua mão vai diminuir. Beleza? Outra coisa é o pincel que você vai usar para criar esse esfumado. Os esfumados, na verdade, eles são feitos com pincéis bem fofinhos, como esse aqui que eu estou mostrando para vocês, que é um pincel de blush, mas que você também pode usar como o pincel de iluminador ou pincel de pó. Esse pincel aqui, no caso, é para você criar um esfumado no seu rosto. E aí você vai sempre aqui, olha, com a mão bem leve, suavizando essa cor que está aplicada aqui. Beleza? Então, pincéis, check. A mesma coisa para os olhos. Quanto mais fofinho o pincel, mais esfumado vai ficar, mais suave vai ficar. E quanto menor a área dos olhos, menor o seu pincel, para dar uma suavidade mais precisa, né, naquela região menor. Uma outra pergunta que geralmente fazem é: como que eu faço para treinar o meu esfumado? Se eu quero um olho preto, se eu quero um olho ali azul escuro, como que eu faço? A minha dica para você começar a treinar é escolher cores com menos contraste com relação à sua pele. Porque é muito mais fácil você treinar, praticar um esfumado marrom do que um esfumado preto, né? E aí você pode ir colocando, acrescentando cores mais escuras, como o azul escuro, o azul marinho, que é muito difícil de tirar, se manchar e tal. E o preto, né? Vai acrescentando aos poucos, em áreas menores, com pincéis mais precisos. Mas para fazer um esfumado grande, começa pelo marrom ou pelo rosado, marrom rosado, que é bem mais fácil de fazer esse trabalho, mais fácil para você pegar o jeito, pegar a prática. E também é mais fácil na hora de tirar, se você borrar, né? Uma dica assim que é premium, para fazer o seu esfumado durar mais ainda. Você usa um produto que seja cremoso, seja uma sombra líquida como um BT Velvet da Bruna Tavares, que é muito utilizado aí, as meninas adoram. Ou um lápis, né? O lápis também, você consegue fazer um esfumado em um olho legal a partir de um lápis. Você pode usar esses dois produtos e em seguida aplicar uma sombra da mesma cor, ou mais claro, ou até mesmo um pouco mais escura, em pó, uma sombra dessas mesmo, normal. Que aí no caso você vai estar selando esse produto cremoso e fazendo a sua maquiagem durar mais ainda. Só que esse produto cremoso que você vai usar, ele tem que ser fácil de esfumar. Porque se você colocar um produto que não tem uma facilidade de dissolver ali na sua pele, aí as coisas vão complicar. Por isso que eu logo indiquei o BT Velvet da Bruna Tavares, porque ele, do off-white até o preto, são muito fáceis de esfumar, muito fáceis mesmo. E aí você tem uma infinidade de cores que você pode comprar, pode apostar e fazer aí um joguinho de cores, seja uma maquiagem monocromática ou combinando duas ou mais cores, você consegue esfumar sem dor de cabeça. Então agora, para ficar tudo assim mais visível, para vocês entenderem mais o que eu tô falando sobre essa questão dos produtos cremosos nos olhos e principalmente sobre o lápis, eu vou fazer uma maquiagem, vou fazer um esfumado básico, simples e que você vai usar muito, porque eu sei. Porque desde o dia que eu aprendi a fazer esse olho, nunca mais eu deixei de fazer. Bom, galera, vamos começar aqui a nossa maquiagem, que vai ser super fácil. Vocês vão aprender aí no piscar de olhos. Eu já falei pra vocês aqui que o lápis de olho é o melhor amigo de vocês, só que vocês ainda não sabem. E com um lápis de olho você consegue fazer o olho preto ou um olho marrom, que é o que a gente vai fazer hoje. A gente vai começar com esse lapisinho aqui,
um lápis marrom normal. Esse lápis aqui é o da Sephora que eu tenho. Não tem mais aqui a numeração dele. E aí a gente vai começar usando esse lápis aqui. Vou tirar aqui o excesso de base. E de uma forma assim, simples, descomplicada, sem muita perfeição, eu vou aplicar esse lápis aqui no meu olho, na raiz dos meus cílios. E com um pincel pequenininho aqui, eu vou começar a esfumar esse lápis. Vocês conseguem já ver que ele tá suavizando, né? E aí eu vou espalhando ele aqui pra cima, porque o nosso olho aqui vai ser monocromático. Vou usar aqui um pincel fofinho agora. Esse é um pincel próprio para esfumar, tá? Um pincel bem fofinho, cerdas maleáveis. E vou aqui trazer mais pra cima ainda esse lápis. Vou confessar aqui pra vocês que essa maquiagem aqui é a mais fácil de todas que eu sei. E geralmente é o tipo de olho que eu faço quando eu viajo. Quando eu preciso sair à noite pra jantar, aí eu faço com lápis marrom. Quando eu quero uma coisa assim mais impactante, aí eu faço com lápis preto. Mas os dois dão super certo e fica muito lindo no final. Aí você deve estar pensando, ai, mas tá muito claro, tá muito sem graça, não tá muito legal. Gente, isso aqui é só a base do nosso esfumado. Se você quiser que fique mais intenso, aí você vai aplicando mais o lápis e vai esfumando mais. E aí só depois que vem a sombra, que é para dar a selada. Aí é o seguinte, se você aplicar a sombra e depois quiser passar um pouco mais de lápis aqui no meio, não vai dar mais. Depois que você aplica a sombra, já era, já selou, não tem mais como aplicar o lápis. Senão vai fazer a sombra abrir, vai tirar, enfim, não vai dar certo. Então, enquanto você acha que tá claro, que precisa de mais intensidade, você passa o lápis, vai esfumando. Passa o lápis, esfuma de novo. E aí depois você aplica a sombra, só mesmo para dar uma selada. Só para esse produto aqui não ficar acumulando junto com a base. Beleza? Então, a gente continua aqui fazendo o nosso olho, que é super clássico, é sofisticado, eu acho lindo esse tipo de maquiagem. E eu sempre deixo a raiz dos cílios mais intensa. E aqui, formando o nosso gradiente, nosso degradê, sempre em vai e vem, ó. Vai e vem, vai e vem. Bom, agora que a gente já aplicou aqui o lápis sem nenhuma complicação, vamos selar ele com uma sombra marronzinha. Aqui, vou pegar essa aqui da Fran, que vocês já conhecem, já viram aqui a resenha no canal. De qualquer forma, vou deixar o link da resenha aqui na descrição do nosso vídeo. E vou dar uma seladinha com ela. Mais uma vez, um pincel bem fofinho, para fazer um trabalho bem suave aqui. Eu não quero nada muito intenso. Quero mesmo só selar esse lápis. E só assim já tá bonito, né? Eu já sairia só com o olho assim. Mas aí a gente vem... Para suavizar mais ainda, eu vou usar esse pincel também de esfumar, bem fofinho.
Esse é o número 15 da Vult. Eu adoro esse pincel para fazer esse tipo de trabalho que eu vou fazer agora, que é suavizar aqui próximo da sobrancelha, aqui na nossa pálpebra fixa. Ele encaixa super bem aqui. Podem ver que eu estou pegando aqui na ponta do pincel, com a mão bem leve. Como vocês podem notar, aqui na raiz dos cílios está mais escuro e vai ficando mais claro, mais claro e mais claro. Vamos intensificar agora esse degradê aqui abaixo da sobrancelha, na nossa pálpebra fixa, com um iluminador. Ele ajuda a fazer o degradê, ajuda a suavizar aí o esfumado e também é um ponto de iluminação para nossa maquiagem. Vou pegar também aqui a minha paletinha de iluminadores da Fran, a Gritane. E vou usar esse dourado aqui. Pego aqui um pincelzinho mesmo de depositar a sombra. E aplico aqui. E aí eu volto com um pincelzinho de esfumar. E dou mais umas pinceladas aqui, mais uma esfumada. Com esse mesmo pincel aqui que eu apliquei o iluminador abaixo da sobrancelha, deixa eu mostrar o pincel direitinho para vocês. Eu vou aplicar uma sombra metalizada aqui na minha pálpebra para trazer uma luzinha a mais. Eu vou aplicar só aqui no meio. A nossa maquiagem está quase pronta, mas o essencial é esse trabalho aqui de esfumado que a gente fez. Agora a gente vai só pular mesmo para o acabamento, que você pode deixar assim, fazer um delineado, ou igual o que eu vou fazer, que é terminar com um lápis preto. Eu passo um pouquinho do lápis aqui na mão, e com essa esponjinha dele eu pego um pouco. E eu vou começar aplicando esse lápis aqui na minha linha inferior. Você pode fazer isso com lápis marrom também. E vou esfumando aqui com a borrachinha do meu lápis. E agora eu vou aplicar aqui na minha raiz dos cílios. Posso esfumar com a borrachinha ou com o mesmo pincel que eu esfumei o lápis marrom. Vou pegar com o mesmo pincel mesmo, uma sombra marronzinha, a mesma sombra que eu usei em cima, vou aplicar aqui embaixo. Para finalizar os nossos olhos, a nossa make, eu vou só aqui aplicar uma máscara de cílios. De leve, e se você quiser, você pode aplicar aí, pode colar os seus cílios postiços. Esses dias fizeram uma pergunta para mim no Instagram, que é por que eu não uso cílios postiços? Gente, na verdade, os cílios postiços me incomodam muito e eu escolho bastante a maquiagem ou a ocasião que eu vou usar. Porque eu acho que eu ficar incomodada à toa não é muito legal. E por mais que eu use colas hipoalergênicas, veganas e tudo mais, eu sinto um incômodo muito grande nos meus olhos, eu sinto um peso muito grande mesmo, e aí eu prefiro não usar cílios postiços. Então, geralmente eu uso só em casamento, formatura, quando eu realmente preciso ir para um evento
muito assim, onde eu preciso realçar mais ainda o meu olhar. Mas aqui nos vídeos eu prefiro não usar para não ficar incomodada à toa. E quando eu uso cílios postiços, eu uso bem discreto e só na pontinha, só no canto externo dos meus olhos. Então eu não uso nada inteiro, porque se eu usar um cílio inteiro nos meus olhos, aí que eu fico incomodada mesmo. Então, se outras pessoas aí tinham essa dúvida, mas ainda não tinham perguntado, eu já respondi. E para terminar de vez, eu vou só aplicar aqui um glossinho. Mas essa maquiagem também fica linda, seja com batom vermelho, um batom escuro ou um batom nude. Aí é do estilo que você preferir, do seu estilo, da sua personalidade, como você prefere usar boca e olho aí na maquiagem. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro vídeo de tudo sobre. Hoje a gente falou sobre esfumado, foi muito legal trazer esse vídeo, essa temática para vocês e fazer esse olho aqui super simples, super fácil de fazer. Espero que vocês tenham entendido aí como que faz o esfumado, que eu tenha tirado as dúvidas de vocês, que vocês realmente tenham gostado do vídeo. E se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, já vai compartilhando aí para todo mundo e se inscrevendo no canal também. Logo, logo eu volto com outras dicas e outros tutoriais. Até a próxima, um beijão e tchau, tchau!